Pedro tem reunião com outros jogadores aqui no Ninho do Urubu. Você vai acompanhar agora a informação completa. Fala galera, a gente está aqui no Ninho do Urubu e teve uma reunião aqui a portas fechadas do Pedro com os jogadores sem o Felipe Luiz. E aí, nessa reunião, ele explicou tudo o que está acontecendo, né? Acabou ali, né? Vou colocar se desculpando, entre aspas, informação do Globo Esporte. E a gente confirmou, cara, aqui que teve realmente essa reunião sem o Felipe Luiz. E o Pedro expôs que o problema começou a ficar... afetar a cabeça dele depois dos prints do Mauro César Pereira, daquela conversa com o dirigente do Flamengo. Acontece que na coletiva de imprensa, o técnico Felipe Luiz falou que o problema do Pedro com relação a treinamentos não era de agora, estava acontecendo já há um tempo, né? Então, eu acho que toda essa situação aí envolvendo o Pedro, departamento de futebol, Felipe Luiz e tudo mais, não está treinando com a intensidade que se esperava e tudo mais, já vem acontecendo há um tempo. De qualquer forma, muito importante a atitude do Pedro de chamar os jogadores para conversar numa sala fechada, né? Então, acredito que seria importante também o Pedro conversar com o Felipe Luiz. Tomara que isso aconteça, né? Seria muito importante. Bom dia a todos. Eu vou começar por apresentar o Mr. Bruno Pivetti, que entrou na nossa categoria de sub-20 como treinador principal, e apresentar o auxiliar, o Ricardo Pagani. Eu vou deixar o Mr. Bruno falar um pouco sobre aquilo que é a dinâmica dos nossos sub-20 e depois falar um pouco da estratégia que o clube adotou neste momento para toda a base do mesmo, ok? E depois estamos aqui abertos para todas as questões que vocês precisarem, tá bom? Bruno, fica à vontade. Bom dia. Primeiro, agradecer esse convite feito a nós pelo Alfredo, com a referência do Boto, do presidente BAP. Para nós é uma honra estar defendendo as cores do Flamengo, um clube de dimensões enormes, e sempre que um clube dessa proporção nos faz um convite, só temos a alternativa de aceitar e contribuir da melhor maneira possível. Eu, durante a minha carreira, militei mais em elencos profissionais, mas hoje me considero um treinador capacitado, um treinador preparado para trabalhar em qualquer nível, em qualquer contexto competitivo, seja em categoria profissional, seja na formação. E acredito que essa minha bagagem em elencos profissionais vai facilitar passar os melhores conteúdos aos jogadores do Sub-20 do Flamengo, para que eles possam servir um dia o profissional da melhor maneira possível. Dentro disso, nós vamos buscar uma coerência em termos de modelo de jogo, em termos de metodologia de treino, mas principalmente a gente gerir da melhor maneira as expectativas dos jogadores, porque é uma fase sensível de formação, em que o jogador está terminando a sua passagem na base e entrando no departamento profissional. Eu acredito que a formação para um jogador de futebol ou para qualquer ser humano, ela é contínua, então tem que continuar no elenco profissional, mas nessa categoria de sub-20 a gente tem que gerir da melhor maneira as expectativas, pois os jogadores já têm a ambição de estar no profissional, e quando tiverem a oportunidade, precisam estar bem preparados do ponto de vista tático, do ponto de vista técnico, do ponto de vista físico e principalmente do ponto de vista mental, para servir da melhor maneira possível um clube das dimensões do Flamengo. Então, acredito que eu tenho muito a agregar, muito a contribuir. Agradecer novamente o convite que nos foi feito e pela seriedade dos profissionais que estão envolvidos, eu tenho certeza que o Flamengo vai colher muitos frutos desse trabalho, tendo em vista que nós estamos aqui com profissionais que têm representatividade global no mercado do futebol, e tenho certeza que juntos nós vamos contribuir para fazer um Flamengo muito forte nas categorias de base, podendo assim municiar o elenco profissional de jogadores bem preparados, bem capacitados para enfrentar os desafios que eles terão nessa categoria, que é de máxima exigência. Alfredo. Bom, como já foi tornado público, houve uma alteração na dinâmica e na linha que nós
tínhamos traçado para o clube, tá bom? Eu quero agradecer, assim como o Mr. Bruno fez, quero agradecer ao Presidente a oportunidade que está neste momento a dar ao Alfredo para dirigir a base do Flamengo. Dizer-vos que quando nós pensamos numa linha orientadora, primeiro o clube tem que perceber para onde é que quer ir, tem que perceber muito bem quais são os objetivos a curto, médio e longo prazo e depois escolher as pessoas que vão efetivamente operacionalizar esse processo. Nunca é feito ao contrário, não se escolhe as pessoas e depois vamos então dizer qual é o rumo que temos que traçar. E foi um pouco dentro disso. Foi escolhida uma ideia, foi pensada uma ideia, foi elaborada uma ideia e depois as pessoas foram escolhidas. Como vocês sabem, durante estes meses houve sempre uma ligação da minha parte, em especial com a equipa sub-20, mas também com toda a base do clube. E, acima de tudo, houve um conhecimento profundo daquilo que é a realidade do futebol profissional e daquilo que é feito dentro do futebol profissional. Foi-me colocada com muito orgulho essa função e, ao dia de hoje, consigo ter um conhecimento profundo daquilo que é feito no futebol profissional e é dentro dessa linha e dentro dessa oxigenação do clube que nós queremos transportar, começando pelos sub-20, começando obviamente por aquilo que o Mr. Bruno falou, transportar cá para baixo aquilo que é um projeto do clube, de uma linha bem vincada daquilo que nós queremos para toda a base do clube. Eu costumo dizer que do passado vivem os museus, portanto nós temos que obviamente todos ter orgulho do nosso passado, mas o mais importante é focar naquilo que nós podemos controlar e daquilo que podemos fazer a partir do dia de hoje, aquilo que podemos fazer a partir do momento em que começamos a trabalhar não só com a equipa de sub-20, mas todas as categorias que estão para baixo. Temos bem definido quais é que são os segmentos que nós queremos para o clube, onde é que nós temos que nos focar, aquilo que nós temos que fazer e ter todos em mente que quem trabalha no Flamengo, o Flamengo tem que ser a coisa mais importante da vida, não há outro caminho. E esse é o caminho que eu escolhi, que felizmente tive a oportunidade e tenho a oportunidade de estar aqui e, portanto, é com esse foco que eu vou trabalhar diariamente. É óbvio que quando há uma alteração de processos, o mais fácil é nós irmos encontrar erros. Não estamos aqui para encontrar erros, estamos aqui para procurar soluções. Procurar soluções, identificar aquilo que pode ser o melhor para o desenvolvimento de atletas e aquilo que é o melhor, acima de tudo, como eu comecei, para a linha que o clube traçou, desde baixo até ao futebol profissional. E esse é o foco não só do Bruno, como de todos os profissionais que trabalham na base ao dia de hoje. Bom, Ricardo, quer falar alguma coisa? Só agradecer mesmo, bom dia para todos, agradecer ao pessoal do Flamengo, ao BAP, ao Boto, ao Alfredo, principalmente ao Bruno, por nós mantemos essa parceria já de mais de 4 anos. Estou no futebol profissional e base desde o ano de 2012, tenho as licenças Pro, então me sinto extremamente capacitado e muito feliz por realizar esse sonho ao lado. Então, seguindo os objetivos que tanto o Bruno quanto o Alfredo falou, eu sigo junto com eles nesse momento aqui no Flamengo, dentro da categoria de base do Sub-20, como auxiliar técnico. Muito obrigado. Primeiramente, assim, eu sou avesso a qualquer tipo de rótulo, né? Eu me considero um treinador profissional de futebol, que hoje estou na categoria Sub-20 do Flamengo, que é uma categoria já formada com todos os jogadores profissionais, com contrato profissional assinado, jogadores de muita qualidade, mas que nós temos que trabalhar pontualmente algumas situações de ordem tática, técnica e principalmente mental na gestão das expectativas, para poder contribuir para a revelação desses talentos no futebol profissional e que o Flamengo tenha devidamente o retorno técnico do investimento que se faz na base. Eu, particularmente, já fiz esse trabalho anteriormente, em 2015, e conseguimos ali municiar o clube que trabalhei com muitos talentos, né, que serviram à categoria profissional, e depois com jogadores que conseguiram uma boa representatividade no mercado. Então, esse contributo é de suma importância, me faz brilhar os olhos, né, poder oferecer essa perspectiva a esses jogadores nessa fase da formação, nessa fase da vida,
para que a gente possa, em conjunto, servir um modelo de jogo, uma metodologia de treino que possa potencializar, né, o talento desses jogadores, porque se eles chegaram até o sub-20 do Flamengo, a gente sabe que o funil é extremamente estreito, né, então são jogadores de qualidade que nós temos que trabalhar para poder potencializar da melhor maneira, e isso me motiva muito, enquanto profissional, enquanto treinador, e é por isso que eu vou trabalhar muito, né, em prol do Flamengo, para poder fazer acontecer esse tipo de situação. Respondendo à tua questão, quando conversei com as pessoas que comandam o futebol do Flamengo, nomeadamente o José Boto e o presidente, a linha estava de acordo sobre aquilo que são os pontos fundamentais no futebol de base. E os pontos fundamentais no futebol de base, eu só acredito no futebol de base com recrutamento e desenvolvimento. E o recrutamento e o desenvolvimento, obviamente, que tem muitos segmentos agregados. Nós não podemos recrutar bem e desenvolver mal, nós não podemos recrutar mal e tentar desenvolver bem. Depois, há uma missão, há visão, há valores do clube e obviamente que não podemos esconder que o ponto máximo é alimentar aquilo que é o futebol profissional. É reduzir distâncias daquilo que é hoje o atleta dos sub-20 para aquilo que é o atleta do futebol profissional. Nesse reduzir distâncias há muitas componentes agregadas. Nós temos que perceber que muitas vezes os atletas ao mais alto nível, e quero tocar neste ponto, aquilo que eu costumo diferenciar os atletas é a durabilidade que eles têm ao mais alto nível. Aquele que tem talento normalmente chega ao mais alto nível, mas a durabilidade que está ao mais alto nível é curta. Se nós olharmos para os grandes exemplos de talentos puros, chegaram lá ao alto nível, tiveram 1 ano, 2 anos, 5 anos e acabaram por não conseguir uma carreira ao mais alto nível de 20 anos, de 15 anos, 16 anos, e muitas vezes, eu quero pegar neste ponto, isso deve-se não é ao talento, mas sim àquilo que é do pescoço para cima. Porque do pescoço para baixo eles têm o dom, eles até sabem resolver problemas, mas depois quando chegam lá acima para terem uma carreira ao mais alto nível de 15 anos, 20 anos, exceção lesão, exceção algum problema, isso é do pescoço para cima. E isso queremos começar a implementar aqui, que o jogador consiga perceber que não chega ao talento, que não chega àquilo que Deus lhe deu e que não chega muitas vezes àquilo que lhe dizem. Porque eu não acredito em fenómenos aos 10 anos, fenómenos aos 11 anos, não acredito. Acredito que é um processo longo. Acredito também, e estou alinhado com a linha de pensamento do clube, que muitas vezes nós damos um ênfase àquilo que é feito ao atleta na base, que é o ênfase errado, ou seja, temos que dar ferramentas para o atleta estar preparado para o futebol profissional. E respondendo diretamente à tua questão, o mais fácil e aquilo que é muito badalado é vamos jogar todos no mesmo modelo, vamos jogar todos no mesmo sistema. Isso não existe. Isso não existe. O que existe é preparares o atleta para quando ele chega ao futebol profissional resolver aquilo que o treinador lhe pede, independentemente do sistema que joga, do modelo que joga ou da ideia de jogo que tem. E se eu conseguir dar essas ferramentas ao atleta que o preparem, o atleta joga para a direita no sub-20 e joga para a esquerda no futebol profissional. É difícil, mas se fosse fácil era para qualquer um. Vocês estavam bem, foram copiar a Europa e neste momento estão mal. Não produzem tantos talentos como há 10, 15, 20 anos atrás. Vocês vêm agora com uma equipe com muitos portugueses para formar talentos no Brasil. Como que vai ser esse processo? O que vocês conversam? Porque, pela declaração do Boto, vocês querem recuperar aquele talento do futebol brasileiro, né, e não uma cópia do futebol europeu. É uma boa questão. Só uma correção. Não é muitos portugueses. Sou eu e o Boto. Eu sou brasileiro. Mas vamos lá. Quando o Boto passou... Sim, claro. Quando o Boto passou essa informação, eu assino por baixo e passo a desmontar um pouco isso. Aquilo que o atleta brasileiro tem, provavelmente não há em mais nenhuma parte do mundo, que tem a ver com o dom, com a magia, com a irreverência, com aquilo que é a bola fazer parte do corpo, com aquilo que é a relação com a bola. Isso não existe quase em parte nenhuma do mundo. Depois, existem outras zonas do globo onde há outras valências.
como por exemplo, a África tem valências físicas como quase nenhuma parte do mundo, não é? Depois, se quisermos ir para a parte mental, temos que ir a outras zonas da Europa ou do globo, e enfim. E o que começou a acontecer foi uma realidade no Brasil em que pensaram, e isto é factual, que o europeu vinha ao Brasil comprar força, comprar atletas altos, grandes, espadaúdos, fortões. E eu costumo dizer o seguinte: se nós formos à realidade do Brasil, existe a regra e a exceção. E a exceção, nós temos o Ronaldo Fenómeno, que tinha tudo, é uma exceção, mas a regra é termos os Neymars da vida. Essa é a regra. São jogadores que são franzinos, mas são jogadores que a bola faz parte do corpo, que descobrem soluções dentro do campo como ninguém, que conseguiam passar por essas armaduras físicas, e nós começámos a dar um ênfase. Estou-me a colocar agora no lugar do brasileiro, ok? Nós, brasileiros, começámos a dar um ênfase à parte física, a querer jogadores muito fortes, muito rápidos, muito possantes. A Europa não pede isso do jogador brasileiro. A Europa pede aquilo que não tem lá. A Europa pede essa magia. E muitas vezes, ao trabalhar aos 12, 13, 14, que, desculpem a expressão, para mim até é crime, dentro de uma academia com um atleta com essas idades, nós não só estamos a prejudicar aquilo que ele tem de bom, como lhe estamos a tirar. Estamos a tirar claramente essa magia. O atleta hoje, o mundo mudou mais nos últimos 10 anos do que nos últimos 50. E hoje, um menino com 14 anos, se tirar uma selfie ao espelho, cheio de volume, para o Instagram, ele vai ter seguidores. Muitos. Mas esse menino, se calhar se não tivesse esse volume, tinha mais agilidade, ia para cima dos adversários, conseguia ter rapidez, e era aquele atleta brasileiro que nós habituámos-nos a ver, que ia para cima com este tamanho, não é? Com estas perninhas, com este tronco, e não se trabalhava essa parte. E deixou-se de fazer isso para transformarmos meninos, adolescentes e alguns até em robôs dentro da academia. Foi isso que o Boto quis explicar, é isso que eu estou aqui a tentar explicar. A Europa não vem ao Brasil procurar isto, a Europa vem ao Brasil procurar talento, magia, irreverência, aquilo que nós pagamos ingresso para ir ao estádio ver. Eu, particularmente, não pago ingresso para ir ao estádio ver um fortão e um grandão. Eu pago ingresso para ir ao estádio ver alguém que me dê algo diferente, mágico, que eu fico, uau. E nós queremos resgatar isso e podemos ser pioneiros nisso no maior clube do Brasil. Vamos esquecer um pouco aquilo que é o ênfase e que é o foco para aquilo que era anteriormente, que era padrão no Brasil, e hoje o padrão mudou um pouco. E queremos fazer isso.